que estejam todos bem, todos seguros, tranquilos. Meu nome é Emerson Boni, né, para quem não me conhece, ou quem não esteve na apresentação anterior. Eu sou responsável da Ecart por tintas gráficas aqui na região, na América Latina. Trabalho há 5 anos na Ecart, sou formado em Química e tenho uma pós-graduação em Marketing. Então, eu agradeço a participação de todos. Vamos fazer desse encontro, né, um momento para novas experiências, conhecer novos temas, novos assuntos. Eu vou deixar para responder as perguntas ao final, porque, senão para não atrapalhar o andamento da apresentação, mas, e aquelas que eventualmente não tiver tempo, ou não tiver o conhecimento, ou capacidade de responder nesse momento, eu me comprometo depois mandar por e-mail, ok? Então, vamos começar. No seminário anterior, que a gente fez no mês anterior, nós falamos, né, sobre as propriedades dos pigmentos metálicos, os diferentes tipos de partícula, os diferentes efeitos e propriedades que cada tipo de partícula dessa traz para a tinta final, para o resultado final da aplicação. Então, falamos, por exemplo, dos cornflakes, que são o pigmento mais básico, mais comum utilizado no mercado. O silver dollar, que já é uma partícula melhorada, e a gente vê como que o resultado de brilho, de reflexão, já começa a ficar melhor, né? Conforme a gente vai melhorando a qualidade do tipo da partícula do pigmento. Depois tem o platin dollar, que seria um silver dollar ainda mais melhorado, partícula mais fina, mais arredondada, mais regular a forma da partícula. Já temos um brilho bem importante, né, uma reflexão bem importante. E a tecnologia de pigmento metalizado, né, metálico a vácuo, que são os chamados PVDs. Dentro da nossa linha, da Ecart, as pastas Metaluri, em termos de tinta, são o Ultra Star, o Top Star, que são tintas de altíssimo brilho, que são utilizadas para até substituição de filme metalizado, ou mesmo papel metalizado, né? Então, assim, é uma outra tecnologia de produção, e até por isso, nessa linha, né, de qualidade, do cornflake até o PVD, você vai tendo também uma variação de valores, né, de preços naturalmente. Falamos também a diferença do leafing e não leafing, e das características, das características de dispersão do pigmento, porque o pigmento metálico, ele é um pouco mais, ou muito mais sensível que os pigmentos tradicionais, em termos de moagem, para não se quebrar partícula e, por consequência, não perder a propriedade, né, daquele pigmento, aquela propriedade que nós estamos buscando. Para hoje, né, para o tema de hoje, nós vamos nos focar nas aplicações de rotogravura e flexografia. Vamos ver algumas recomendações, né, de aplicação e informações técnicas relacionadas à configuração de máquina, os tipos de substrato, a influência que eles trazem para a aplicação final. Vamos também falar sobre sistema de bombeamento, né, na produção, no uso das tintas em produção, na impressão, os parâmetros que influenciam a orientação desses pigmentos metálicos e o substrato, né? Mudando o substrato, o que acontece? Qual o efeito que acaba acontecendo com a tinta? Então, são temas bem, assim, de aplicação mesmo, de uso, sem estar muito na parte teórica de produto, e de pigmento, características físico-químicas, tá? Bem, começando aqui com os cilindros, né? Cilindros para impressão. A gente tem, dentro do universo de flexografia, rotogravura, os cilindros, eles têm a função de transferir a tinta metálica, né? Transferir ali dos rolos, da bandeja, para o substrato. Então, quanto melhor trabalharem, ou seja, quanto mais regular estiver o trabalho desses cilindros, mais estável vai ser o ciclo de produção,
maior produtividade, né, com redução de perda de tempo, e sem diminuir, né, e sem que eles provoquem, né, esses cilindros provocam diminuição ou alteração do efeito final que se deseja. Então, para isso, o cilindro ele é gravado com formatos de células, né, os alvéolos, onde entra a tinta, né, a gente vê aqui nessa representação o alvéolo do cilindro, onde a tinta vai entrar para depois ser transferida para o substrato. E o formato dessa célula vai ter grande influência nessa transferência da tinta, porque os pigmentos metálicos, eles têm a forma de pequenos flocos, né? São escamas, assim. Imagina, então, com pequeníssimas escamas. E aí eles podem, tanto, dependendo da configuração, da geometria dessas células, não caber na célula, ou até ficar, e aí, por consequência, acabar ficando retido na lâmina, no Dr. Blade, durante a aplicação, causando, além da perda do efeito, da transferência da tinta, também riscos na aplicação, ou até mesmo ele tem uma dificuldade para sair desse cilindro. Ele sai, mas não da maneira adequada, ele acaba não saindo na quantidade necessária para a impressão. E isso ocasionado principalmente pela geometria dessas células, porque é ela que vai fazer a liberação do pigmento. Então, quanto mais plana, né, e não muito profunda for essa célula, melhor vai ser a saída da partícula do pigmento. Por outro lado, quanto mais profunda a gravação dessa célula, desse alvéolo, mais difícil o pigmento, mais dificuldade o pigmento vai encontrar para sair. E pela nossa experiência com equipamentos que nós temos na nossa planta na Alemanha, em nosso laboratório, e também com clientes já por muitas décadas, já identificamos que a gravação também das células com laser, gravação a laser, traz uma vantagem quanto a o controle da geometria desses alvéolos. Então, ele fica melhor do que as outras tecnologias, por diamante ou qualquer outra tecnologia de registro existente, tá? E também, claro que recomendamos sempre uma análise prévia antes de você fazer um cilindro, que isso custa muito caro, mas fazer uma análise, tentar fazer um pré-teste ali em laboratório, nível de laboratório, para identificar qual a melhor geometria de célula, qual a melhor profundidade, porque isso também, de acordo com o tamanho do pigmento, pode fazer variar um pouco. Rótulo, flexo, nós estamos falando de partícula do pigmento metálico, entre aí 8 até 16, 18 micrômetros no máximo, né? Então, é uma partícula, assim, muito grande quando a gente compara com um pigmento tradicional, as tintas feitas com pigmentos orgânicos tradicionais, que a gente vai estar falando abaixo de 2 micrômetros. 2 micrômetros ainda já é uma tinta que não está na melhor das condições de moagem, ela não está tão boa, né? E enquanto que com os pigmentos metálicos, a realidade é falar acima de 8 micrômetros. Ok? Perdão, fui para trás ao invés de ir para frente. Aqui. A Eckert possui para as tintas, né, para toda a linha de tinta dela, pronta. Aí, relembrando um pouquinho também do outro seminário, as tintas em geral da Eckert têm terminação Star, né? Metal Star, Hot Star, Ultra Star. Só o Unipac que fura essa regra. Mas cada uma dessas tintas tem um boletim técnico, né, bastante detalhado, com bastante informações a respeito de propriedades de produto, concentração do pigmento e do ligante, né, que tem na tinta, o tipo de resina, a configuração para o rolo. Aqui, para a gente ver à esquerda, né, uma configuração aqui de lineatura de acordo com áreas seriam chapados ou linhas mais grossas, que não depende de um detalhamento muito grande, então você trabalha com uma lineatura mais baixa. Quando você precisa de uma linha mais fina, uma arte mais fina, letras, né, para serem lidas assim mais próximas, então você precisa de uma lineatura maior. Então, esse tipo de documento pode ser solicitado para nós, para o distribuidor que pede aqui para a Eckert. A gente tem para cada tinta para dar uma diretriz, né, em relação ao que
as características dessa tinta, como usar. Então, normalmente é um bom ponto inicial, pelo menos, é um bom ponto de partida, principalmente para os clientes quando não tem, as gráficas quando não tem experiência de uso com os pigmentos metálicos. Agora vamos dar uma olhada em alguns parâmetros de como comparar, né, os pigmentos metálicos, e o primeiro caso aqui, a primeira situação é a influência das bombas, sistema de bombeamento em produção para essas tintas. No mercado existe basicamente dois tipos de sistemas de bombeio, né, de bombeamento para as tintas. As bombas por membrana e as bombas peristálticas. A Eckert realizou testes, né, em seu laboratório com os dois tipos de bombas, e elas mostraram que as bombas por membrana, até não muito diferente do que se vê com as tintas tradicionais, nas cores tradicionais, as bombas por membrana, elas ocasionam uma formação de espuma muito grande, muito importante, assim, na tinta. E isso acaba atrapalhando, né, na hora da aplicação, acaba atrapalhando por diversos motivos. Por outro lado, uma bomba do tipo peristáltica, ela praticamente não formou, e o pouco de espuma que formou foi rapidamente liberada. Ou seja, a bomba de membrana, ela acaba, durante o processo, o bombeamento, incorporando muito ar na tinta, e esse ar acaba se manifestando na forma dessas bolhas, né, dentro dela, que é difícil de sair. Principalmente quando a gente fala de tinta base aquosa ou base UV. Tinta solvente já não é um problema, porque com uma baixa tensão superficial da tinta, naturalmente, essas bolhas acabam se rompendo e saindo facilmente. Mas não é o caso que acontece com as tintas aquosas. Então, a gente vê aqui agora, nesses testes, né, realizados, a formação de espuma, né, num sistema de bomba por membrana foi tão alta que elevou aqui a viscosidade durante o processo, né, de produção, veja que triplicou praticamente, em cerca de 1 minuto de teste, né, medida aqui no DIN 4. Enquanto que a tinta bombeada com um sistema de bomba peristáltica, praticamente não houve alteração. Então, claro, você fala, poxa, mas eu só tenho em produção, eu só tenho bomba por membrana, então não posso usar a tinta? Pode, só que obviamente que aí você vai ter que fazer algum trabalho, ou tentar reter isso, retirar, através de talvez uma câmera, se for possível, né, com uma câmera de vácuo, ou com a adição de um anti-espumante. Claro que o anti-espumante a gente sabe que tem alguns efeitos colaterais também na tinta, né? Então precisa tomar cuidado com a seleção e a dosagem dele para não prejudicar depois durante o processo de impressão. Ok? Um outro tema são alguns parâmetros que influenciam na avaliação de brilho. A tinta metálica, um dos efeitos que se busca nela é o brilho. E a gente conhece no mercado que os principais sistemas, né, principais equipamentos para medição de brilho de tintas impressas já são os aparelhos tipo o Micro Trigloss, o Gloss Meter, né? E ele não, mesmo para as tintas tradicionais, nem sempre ele traz uma precisão muito grande, porque você pode ter variações de camada aplicada no seu substrato, no papel, no filme, onde quer que você tenha impresso. Então, assim, o padrão europeu, para as tintas metálicas, se torna ainda mais complicado. Então, devido a isso, o padrão europeu, né, a estandarização europeia, ela exclui a medição do nível de brilho para efeito metálico, porque os valores medidos desses efeitos metálicos não são absolutos. Eles podem mudar muito de acordo com o tipo de substrato, volume de tinta aplicada, se isso está sendo feito, por exemplo, aplicado na mão, a força que se coloca na hora de aplicar, o ângulo de medição, enfim, acaba não trazendo resultados assim, muito confiáveis, principalmente para se pôr no controle de qualidade. Então, só é utilizado uma medição de brilho no equipamento como para efeitos de comparação ali
exatamente nas mesmas condições. Ali um teste de laboratório que você fez, que conseguiu controlar. Porque conforme vai mudando o papel também não é 100% do mesma forma exato, do início ao fim do rolo, ou da pilha que você está trabalhando. A tinta vai mudando a viscosidade ao longo do tempo de processo, vai havendo evaporação, vai havendo absorção, e isso acaba influenciando. Aí você fala, pô, eu medi aqui está 150, ali está 100, a tinta está variando muito. Então, o ideal é você fazer uma análise visual, que é mais segura, e você tem uma melhor precisão do aspecto mesmo, né, que é o que no final importa, do aspecto daquela impressão. Tomar cuidado, né, com o uso do equipamento para esse tipo de avaliação. A teoria, né, de reflexão e dispersão de luz, se a gente pega um espelho, uma superfície, né, seria um espelho perfeito, e você apontar, por exemplo, um feixe de luz para essa superfície, você vai ter 100% dessa luz refletida. Vai haver uma reflexão de 100% da luz. Então, se você observar qualquer área fora da onde o ângulo de luz está incidindo e refletindo, você vai ver como essas áreas são mais escuras, praticamente negras, porque você não tem luz ali, né? Não tem uma iluminação aí. Então, essa seria a condição ideal de reflexão, 100% de reflexão. Por outro lado, se pegar uma superfície, que chamaríamos de uma superfície opaca ideal, uma superfície que vai te dar 100% de dispersão, de espalhamento daquela luz incidente, você veria como um todo a superfície numa cor mais gris, né? Então mais clara do que aquela fora da área da reflexão. Porém, a vida é feita a vida é mundo real, e esse mundo real não se tem exatamente nem 100% de reflexão e nem 100% de dispersão. Você tem um mix dessas duas condições, de acordo, falando, né, aqui nós estamos, nosso assunto é tinta gráfica, falando de substrato. Então, você pode ter papel, você pode ter cartão, diferentes gramaturas de papel, diferentes gramaturas de cartão, revestimentos, filmes, plásticos, mais variados que existem no mercado, e todos eles vão ter diferentes efeitos, né? Quando a tinta é aplicada sobre eles, vai dar um resultado final diferenciado em termos dessa reflexão e dispersão de luz, provocando diferentes aspectos de brilho, aspectos de luminosidade, de saturação de croma, etc. Tá? Então é importante ter isso em conta, porque isso vai influenciar depois, na hora que a gente vai fazer a aplicação e vai analisar essa aplicação. A orientação dos pigmentos metálicos também, e aí principalmente falando em tinta base solvente, que é onde é um pouco mais crítico isso, também é muito importante para a gente avaliar. A orientação dos pigmentos, normalmente, né, o que acontece? Os pigmentos, se aplicou a tinta líquida, a tendência do pigmento é ir mais para a parte inferior, para o fundo dessa camada de tinta, né? Aqui seria um assentamento das partículas de pigmento na camada de tinta sobre o substrato. Conforme esse solvente vai evaporando, né? Falando de uma tinta base solvente, vai evaporando, essa tinta começa o quê? Começa a encolher, começa a contrair esse filme de tinta para formar o filme sólido, né? A tinta seca. Com essa redução da altura desse filme, onde estava inicialmente enquanto úmido e depois de seca, acaba fazendo com que os pigmentos se alinhem ali nesse filme de tinta, essa película de tinta, por cima do substrato. Isso melhora a orientação dos pigmentos, né, principalmente os pigmentos metálicos, né, e que gera o quê? Um bom efeito metálico. A proporção pigmento-resina, pigmento-ligante, pode ser otimizada para fornecer um melhor efeito de aparência, usando o menor teor de ligante, ou você consegue o quê? Ter um maior brilho, porque você tem menos resina aí competindo na superfície com o pigmento. Por outro lado, a adesão tende a reduzir.
Se você diminui o teor de resina, a proporção resina, né, ligante, pigmento, com uma baixa relação, você vai ter uma maior tendência de perda do resistência à abrasão dessa tinta final. Ou seja, se você tem menos resina, muito menos resina em relação ao pigmento, você vai acabar tendo uma baixa resistência ao tipo tape test, resistência à laminação, etc. É mais ou menos como se fosse, né, como é o efeito do pigmento leafing, que fica na superfície, sem um ligante, e ele acaba soltando mesmo, e você repara que ele solta na mão. Então, para melhorar a resistência ao risco, resistência ao atrito dessa tinta, você precisa ter um pouco mais, ter uma relação de ligante, relação ao pigmento um pouco superior. Só que isso, por outro lado, acaba ocasionando um pouco de perda de brilho. Então, o ideal é qual a sua necessidade para fazer esse balanceamento adequado da fórmula de tinta, formulação de tinta, tá? Então, às vezes, é claro que os clientes buscam ter uma fórmula só, meio que para resolver todos os problemas, mas nem sempre é possível, né? Depois, quando a gente fala aqui em tintas aplicadas em substratos, principalmente substrato celulósico, né, papel, cartão, o resultado dessa tinta seca aqui é visível, né? A gente pode ver aqui nesse corte, nessa fotografia aqui, esse corte transversal, onde a gente repara, perdido aqui o mouse, repara o papel, né, as fibras do papel, então veja como é bastante poroso mesmo o papel, que essas fibras, elas têm uma alta capilaridade para absorção da tinta líquida. A aplicação do primer em cima acaba como que selando, né, fechando esses poros. E isso faz com que se reduza a absorção da tinta. Então, vai melhorar o efeito da tinta metálica. Então, sempre que vai se trabalhar com uma tinta metálica em substrato celulósico, papel, há uma recomendação. A gente vai ver depois também um pouco a questão do revestimento do próprio papel. Mas se recomenda a aplicação de um primer, porque você tampa esses poros e permite uma superfície mais homogênea para a formação do filme de tinta. Isso vai influenciar bastante numa maior homogeneidade do filme de tinta sobre esse substrato, né, no caso o papel. E depois nós vamos ver também uma aplicação real aqui, como acontece. E, bom, e aí falando, né, sobre a questão de substratos, a influência dos substratos no resultado final do impresso, nós temos aqui como, por exemplo, pegando o papel, né, como primeiro exemplo, esses substratos celulósicos, como papel, como cartão, como a gente viu, ele tem uma alta porosidade. Então, trabalhar com um papel que tenha um revestimento vai diminuir essa porosidade, diminuir essa capilaridade que o papel possui e aumentar a homogeneidade da tinta sobre ela. Além do que, isso também acaba trazendo o quê? Para o próprio papel, uma maior brancura, uma regularidade, melhor brilho no resultado final e qualidade de impressão. Aqui tem um exemplo, né, de como fica um revestimento simples, num papel couché, com revestimento simples e com revestimento duplo, como praticamente você elimina todos esses poros, né, do papel. Quando se aplica uma tinta, e essa tinta não é nem mesmo uma tinta metálica, tá? É uma tinta negra. Foi aplicada em cima desses 3 papéis que a gente viu anteriormente, a gente vai ver o quê? Que naquele papel sem nenhum revestimento, a absorção é bastante alta. E você tem uma definição muito pobre do que você imprimiu. Por outro lado, conforme você vai aplicando a mesma tinta, na mesma condição, num papel com um revestimento, você começa a reduzir esses defeitos, você começa a melhorar a qualidade da impressão, melhora a qualidade de imagem, até que o comparativo de um revestimento simples com um revestimento duplo te traz um benefício muito grande. Isso acaba ocasionando também uma economia no uso de tinta, né? Porque nesse tipo de papel,
você acaba carregando muito na impressão para compensar, para ter uma qualidade relativamente boa, e com isso você está usando mais tinta, quando você poderia estar usando menos tinta se usar um papel melhor. Aí fica aquela questão, né, do cálculo de custo do trabalho final entre usar um papel de qualidade maior, com maior revestimento, que por consequência é mais caro, ou utilizar mais tinta. Então isso é conta, né? Não pode ser uma simples conta de padeiro, tem que ser feita uma análise detalhada de custos do projeto para saber qual é a melhor solução em termos de custo-benefício. Aqui é um trabalho que foi feito na Eckert, uma impressão num cartão, num papel cartão. É uma tinta do tipo Ultra Star, uma tinta com aqueles pigmentos lá PVD, metalur, de alto brilho. Então, primeiro foi aplicado, a mesma arte, está aplicado na mesma máquina, as mesmas condições de impressão, só que um cartão sem utilização de um primer, e o mesmo cartão, o mesmo tipo de cartão, com aplicação de um primer. Então, veja o ganho que se teve aqui com relação a brilho, ao efeito metálico, quando você aplica um primer nesse cartão. Por quê? A gente, né, rapidamente voltando aqui, quando aplica o primer, você fecha esses poros do papel, né, porque o papel acaba sendo um filtro, né, praticamente um filtro ali para tinta líquida. Você fecha esses poros, você deixa a camada mais homogênea, né, essa superfície do papel mais homogênea, e essa tinta acaba se assentando melhor. Claro, isso também poderia ter um efeito semelhante com a utilização, no caso aqui, de um cartão revestido, com bom revestimento. E se você conseguir, né, se o orçamento daquele projeto permitir a utilização do substrato, de um papel de melhor revestimento e mais aplicação do primer, aí vai ser uma condição ideal, até mesmo para substituir o quê? Um cartão ou um papel metalizado, que tem um custo superior aos não metalizados. Aí, de novo, é a questão de calcular o custo disso, né, de todo esse processo, em relação ao uso dos substratos metalizados, né, substratos metálicos. Aqui esse diagrama é interessante, né, que mostra que o substrato, o filme de tinta, após aplicado, o que acontece? Essa tinta, ela começa uma parte do solvente vai evaporar, essa solução ali de ligantes, né, da resina, começa a ser absorvida pelo papel, pelo substrato, e com isso também é arrastado, assim, meio que desequilibra, há um certo desequilíbrio na relação pigmento-ligante, pigmento-resina, porque os pigmentos vão se permanecer na sua maioria aqui na superfície. Isso pode ocasionar uma baixa resistência à fricção, né, resistência ao atrito, uma piora na eficiência da sobreimpressão, se você vai aplicar um verniz de sobreimpressão, porque tem muito pigmento solto, livre aí, e aí esse verniz de sobreimpressão, às vezes ele pode não ter uma boa aderência, e também uma baixa aderência na laminação, né, se você vai laminar esse substrato, esse filme da laminação pode também não ter uma boa aderência devido a esse excesso de pigmentos. Então, por tudo isso aí, todos esses parâmetros, esses pequenos detalhes, quando somados, né, podem ocasionar uma variação, vão ocasionar uma variação muito grande no resultado final daquilo que estamos imprimindo. A influência dos substratos, né, aqui foi um trabalho feito onde se pegou diferentes substratos, então temos um papel couché, um papel revestido, um cartão revestido e um papel que foi só revestido com um caulim, né, que veio como argila, mas na verdade com caulim. Então, um papel bem simples mesmo. Vai aplicar numa tinta metálica pura, e aí vemos que o brilho e o efeito vai mudando de acordo com o tipo do papel. É a mesma tinta, é a mesma forma de aplicar. A tinta pura e uma tinta com toner aqui dourado, amarelo para fazer um dourado. Então, conforme você tem um papel menos revestido, ou seja, um papel mais poroso, mais absorvente, você vai tendo variação no brilho
e variação também na tonalidade, você vai mudando a tonalidade daquela tinta. Então, o resultado final é totalmente diferente. Se você começa um trabalho com um tipo de papel e depois, por qualquer motivo, na sequência do trabalho, num outro lote de produção, você usa um papel de uma gramatura, de uma qualidade diferente, uma especificação diferente, você pode ter resultados extremamente diferentes, sem ter mudado a tinta, sem ter mudado as configurações de máquina, nada, entendeu? Então, é muito importante essa questão do substrato, da qualidade do substrato, do tipo de substrato a ser usado. Aqui, então, a gente vê naquela tinta, né, nesses diferentes papéis, a medição de um brilho. Então, foi medido o brilho, a gente vê numericamente isso, né? Nesse papel couché, um brilho de 455 unidades, o revestir 333, o cartão somente revestido, um simples revestimento, 135, é um terço praticamente do couché. E aquele papel revestido com caulim, 18, ou seja, não tem brilho nenhum, ele fica completamente fosco. Então, isso é significativo, né, para o resultado final. Com o toner, da mesma forma, que com o toner a gente, que também foi avaliado, além do brilho aqui, também a propriedade de coloração, né? Então, a coloração, às vezes, até a influência pode até ser relativamente positiva, né? Poxa, fica até um pouco mais dourado, mas o brilho perdeu. E vai perdendo e vai sumindo de acordo com essa maior ou menor porosidade do papel. Quando falamos de filme, o efeito também, as variações de efeito também são semelhantes, porém por um outro motivo. Aqui, o filme, ele não é uma questão de absorção, tá? O filme ele pode ser aplicado na superfície, como também, diferente do papel, ele pode ser aplicado no verso. Esse teste foi feito a aplicação no verso, com uma tinta do tipo Ultra Star, que é de mais alto brilho que nós temos. Quando você usa um substrato do tipo PET, um polietileno tereftalato, um filme de PET, o brilho é extremamente... Veja que essa bolinha de gude aqui, praticamente está sobre um espelho. Ao usar um PP orientado, né, mono-orientado, o brilho já ainda é muito bom, mas numericamente a gente já vê que houve uma queda. E a definição de imagem também diminuiu. O filme de polietileno, muito menor, porque ele é um filme mais opaco, já é um filme que tem, devido ao tipo de cadeia polimérica dele, ele não é tão transparente quanto os outros que a gente viu. E o PVC, então, é quase aquele nosso papel lá com caulim. Ele não apresenta brilho nenhum. Tá? E isso aplicando no verso do filme, que é onde se obtém o melhor resultado, né? Porque você, além do brilho do pigmento em si, que está na tinta, você também tem o brilho do próprio substrato ajudando. E quando se mede isso, aqui quando a gente tem essa medição, veja que o PET, o brilho dele é 525, o polietileno branco aqui, né, 491, na verdade, aqui a aplicação da tinta foi feita na superfície agora, né, e aí foi feita a medição, e o polietileno transparente 206. Então, a mesma condição de impressão, como esse brilho e o efeito espelhado vai se reduzindo de acordo com a redução o tipo do papel, o tipo do filme, ok? Dependendo do tipo de polímero, você tem uma influência significativa nesse resultado final. Agora, falando um pouco sobre a influência dos toners, né, no efeito metálico impresso. Aqui, por toner, quero, assim, deixar, pode ser tanto concentrados, tá, que eventualmente se misture na tinta, como uma tinta colorida mesmo, que você misture com a tinta da Eckert pronta, o que você vai produzir. Ok? Então, aqui é meio que a definição de toner aqui para nossa finalidade. E aí a gente vê aqui, da esquerda para a direita, tem a variação, né,
na concentração do toner, foi mantido a mesma concentração de tinta metálica, mas o toner foi variando de 10% até 50%. E vê-se claramente, né, que com mais toner, o croma, né, ou a intensidade de cor, ela aumenta, só que com isso traz um custo no brilho, porque o brilho é reduzido. Veja que com 10% de toner você tem um brilho de 211 e com 50% do toner azul você tem 57. Ou seja, você melhorou o croma e reduziu porém reduziu o brilho. Vários motivos podem ocasionar isso, mas o mais óbvio é que conforme você vai adicionando a tinta, você vai diluindo a quantidade de pigmento metálico na tinta final total, né? Que você trabalhou. Um outro fator importante é a qualidade do pigmento colorido, a qualidade do pigmento que está nesse toner. A gente sabe no mercado que os pigmentos orgânicos, né, que são utilizados na indústria gráfica, praticamente tirando dióxido de titânio, não usa nenhum pigmento inorgânico. Esses pigmentos orgânicos, existe uma variação muito grande de transparência entre um fornecedor e outro, fornecedor A, B e C, ou até mesmo de um mesmo fornecedor, dentro da linha dele, ele tem pigmentos mais transparentes, pigmentos mais opacos. Então, quando for trabalhar, for produzir uma cor metálica, nossa recomendação é, bom, a primeira, né, e a mais básica, utilizar o alumínio não leafing, porque o alumínio não leafing é o adequado, é o mais adequado para se fazer cores metálicas. Como a gente viu na primeira apresentação, quem teve a oportunidade de ver, quando se faz uma tinta com alumínio leafing, você também faz a cor, só que fica muito gris, fica muito apagada, não é o ideal. O ideal é usar o alumínio do tipo não leafing. E então, utilizando alumínio não leafing com esse pigmento, que seja o pigmento mais transparente possível. Se você está tendo um resultado que não é muito legal, você pode conversar com o seu fornecedor de pigmento, do pigmento orgânico, e falar, meu amigo, você tem aí, sei lá, no caso do azul, um azul beta ali mais transparente do que esse que a gente consome de vocês, ou seja, conversar com eles para que ofereçam também, se o cara tem, se não tiver, buscar outro fornecedor, mas um pigmento mais transparente possível. Porque quanto mais transparente, melhor o efeito metálico, menos ele vai cobrir o efeito metálico, tá? Os pigmentos opacos reduzem drasticamente esse efeito final de brilho. Uma outra coisa também é o grau de dispersão, a qualidade da dispersão do toner ou da tinta colorida. Por quê? Quando não está bem dispersa, significa que vai ter mais partículas grandes desse pigmento orgânico. E com uma maior quantidade de partículas grandes, você acaba também reduzindo o brilho do pigmento metálico, tá? Vai alterar, além de que ele pode, essa alteração de brilho é por competição ali do tamanho de partícula, ou porque ele desorienta o pigmento metálico, também trazendo uma perda de brilho, ok? Então, o ideal são pigmentos, né, os orgânicos, de partículas menores possíveis, uma tinta bem moída, partícula bem dispersa e pequena e transparente, ok? Para não dar um efeito colateral no resultado do brilho final da nossa cor. Bom, agora aqui falando então, né, como um resumo do que a gente viu hoje, que a gente conversou hoje, né, vimos que, assim, a forma de impressão, né, o anilox lá do flex, o cilindro da gravura, influencia muito o efeito metálico, por causa da geometria do alvéolo da célula que foi configurada, que foi gravada naquele cilindro. Então, assim, sempre faz sentido, né, tentar várias possibilidades para encontrar a melhor forma de gravação para aquele design desejado do trabalho, do seu projeto. Além disso, a escolha certa do equipamento de bombeamento, né, do tipo bomba peristáltica, ideal, vai ajudar porque ela vai formar menos espuma, você não vai precisar trabalhar com muito espumante, não vai ter muito problema durante o processo. A criação do efeito metálico, né, nos olhos, de acordo com o tipo de reflexão, então a superfície, ou seja, o substrato,
é extremamente importante para você ter maior ou menor brilho. Ele vai influenciar demasiado, né, esse resultado final. E os componentes também da mistura que você vai fazer nessa tinta. Por exemplo, se você vai fazer uma tinta colorida, então o toner, que tipo de pigmento usado nesse toner que vai te proporcionar o melhor efeito metálico possível. Ok? Está programado para dezembro um novo seminário, onde vai ser o foco será cartão metalizado, né? Como se compara, como se comporta a tinta com o cartão metalizado, as vantagens de utilização da tinta em relação aos cartões metalizados, quanto à sustentabilidade, possibilidade de redução de custo, de melhora de processo, etc. Então, ainda está para ser definido, dezembro, talvez mais tardar em janeiro, seja feito e vamos comunicar a todos aí. Aqui não saiu o código veio com a da minha foto, mas tem meu contato, depois vocês vão receber a apresentação nos próximos dias, tá? A apresentação do PowerPoint dessa que a gente fez, e tem meu contato, aqueles que não tiverem também vai, que ainda não tem, vai estar lá nessa apresentação. E, bom, e agora eu agradeço o comparecimento de todos, a atenção de todos, e fico aberto aí para perguntas que vocês quiserem no chat, para a gente ir tirando alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Ok? Muito obrigado por enquanto. Deixa eu só fazer rapidinho uma pesquisa, vocês me permitem? Eu estou colocando aqui, se vocês puderem votar, só para definir, de repente, o melhor horário em geral, a gente tentar definir para as próximas reuniões. Ok? Bom, e pela votação, o pessoal... vou fechar aqui a pesquisa. Bom, a maioria escolheu o horário da manhã. Então, de repente, a próxima reunião nossa, né, nosso próximo seminário, a gente faz no período da manhã, sem nenhum problema. Então, se quiserem mandar alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Estou feliz, eu acho que a apresentação foi boa. Se ninguém está com dúvida, ninguém está perguntando nada, a apresentação foi bem clara. Tem alguém... Legal. Também agradeço, Paulo, pela presença. E, bom, Paulo tem meu contato também. Se depois quiser mandar qualquer pergunta por e-mail, telefone, fique à vontade. Ok.